Exercendo cargos públicos sempre relacionados com a educação, Fernando de Azevedo contribuiu para a codificação e unificação da legislação do ensino, procurando modernizar os antigos métodos e renovar a estrutura arcaica. Em todos os postos que ocupou, a sua linha foi sempre a mesma, visando a uma educação melhor para as crianças e os jovens brasileiros. E foram muitos esses cargos. Professor de ginásio em 1917. Mais tarde, professor da Escola Normal da Praça da República, atual Caetano de Campos. Fernando de Azevedo é também jornalista e crítico literário. Diretor da Instrução Pública no Instituto Federal em 1927. Foi também diretor-geral de Instrução Pública no Estado de São Paulo. Participou da fundação da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da qual foi professor e diretor. Em 1947, foi secretário da Educação e Saúde do Estado de São Paulo. Em 1955, Anísio Teixeira convidou-o para organizar o Centro de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação em São Paulo. A última participação de Fernando de Azevedo na vida pública foi como secretário da Educação e Cultura no governo Prestes Maia, em 1961, na Prefeitura de São Paulo. Nessa ocasião, por sofrer de deficiência da visão, ao pretender deixar o cargo, recebe esta resposta de Prestes Maia: não seja por isso que o senhor, com um só, está vendo mais aqui na Prefeitura que todos os outros com os dois olhos. Professor Fernando de Azevedo, o senhor, em todas as suas atividades, como professor no magistério, como teórico da educação e como político da educação, o senhor sempre enfatizou e teve uma preocupação bastante grande com o ser humano, uma preocupação humanística. Eu gostaria, nesse momento, de salientar que esse é o traço fundamental através do qual nós gostaríamos de enfocar o nosso programa. Atual Caetano de Campos. Os alunos realmente têm uma visão totalmente nova do professor a partir do momento que o senhor introduz modificações. Gostaríamos que o senhor falasse a respeito dessas modificações revolucionárias para a época. Eu sempre entendi, desde que tratei desse problema de educação, que o principal não é formar o educador, é formar o homem. Se nós tivermos o cuidado de formar o homem, fazer da pessoa um homem, tudo mais resultará em consequência. Será fácil fazer um profissional, tendo a sua base como ser como uma pessoa, como o que há de fundamental em todas as suas atividades, o homem. Mas qual foi a abertura, professor, que o senhor dá nesse sentido? Quais as possibilidades que o senhor abriu para os alunos dentro de uma sala de aula e que não existiam através dos outros professores? E houve reação com relação a alguma essa atitude? O que fazia predominar na aula era o que havia de mais humano, dando aos alunos a possibilidade, o direito, não só a possibilidade, mas o direito, isso desde a primeira aula, de fazer perguntas ao professor e mesmo apresentar objeções, crítica e objeções ao professor. Estabelecer o diálogo, portanto, entre os alunos e o professor. Estando o professor, como eu declarava, disposto sempre a responder às questões que me forem impostas, como também as objeções que eles formulassem. Isso foi uma atitude revolucionária, que chocou, impressionou muito mal aos meus companheiros, aos meus colegas. Eu era o mais moço de todos, recém-chegado à Escola Normal, que era o Instituto de Educação, da Praça da República. Foi uma coisa que me impressionou muito mal.
E eles passaram a hostilizar-me por essa atitude minha junto aos alunos. Porque a atitude deles, em geral, era fazer a exposição, ir à aula, fazer a sua exposição sobre matéria ao seu cargo e retirar-se. E eu não. Eu ia à aula e, fazendo a exposição, declarava aos alunos que tinham o direito de não só fazer perguntas para serem esclarecidas, como também a levantar questões e fazer objeções ao professor, apontando-lhe contradições, erros, etc. Isso salienta o caráter, o seu pioneirismo com relação à educação, e ao mesmo tempo não é ocioso lembrar que tudo isso vai se dar na década de 20, no início da década de 20. Certo. Então isso que parece muito natural, muito normal para nós hoje, tinha realmente, como já se disse, uma característica revolucionária.